Olá! Meu, quanto tempo que eu não gravo fora de casa. Tô bem empolgada para fazer esse vídeo de hoje. Foi sugestão que um amigo meu me deu lá na caixinha do Instagram. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, porque vez ou outra eu abro a caixinha de perguntas. E eu peço para que vocês me digam o que vocês gostariam de ver eu mostrando ou falando sobre Londres. Fica aqui comigo, porque nesse vídeo de hoje eu vou contar história, falar sobre algumas curiosidades. Bom, mas deu de falar porque agora eu tenho que pegar uma bike e pedalar aí por pelo menos uns 30 minutos para chegar no meu destino. Vocês sabiam que dentro de Londres existe uma outra cidade? Uma cidade bem menor e bem mais antiga que o Reino Unido. Essa cidade se chama City of London e tudo começou aqui há 2000 anos. Localizada bem no coração de Londres, a City of London é também conhecida como Square Mile ou apenas City. E a City não é uma cidade tão simples assim. Na verdade, ela também é uma corporação. Essa área foi colonizada pelos romanos e é a City of London Corporation que atua como autoridade local. O tamanho de Londres é de 1.500 km², enquanto que a City of London tem apenas pouco menos de 3 km². E isso em milhas dá um pouco mais de 1 milha, então é por isso que aqui é chamado também de Square Mile, que em português é milha quadrada. Enquanto Londres tem uma população de quase 9 milhões de pessoas, a City of London tem menos de 10 mil pessoas morando aqui. Mas apesar do número de moradores aqui ser bem baixo, né, menos de 10 mil pessoas, todos os dias passam por aqui 500 mil pessoas. E hoje vocês podem ver que tá bem tranquilo, não é assim não, tá? Isso aqui geralmente é o caos. Mas hoje é sábado e nos finais de semana isso daqui meio que morre. E essa cidade, ela pode até ser pequena, mas assim, ó, fraca ela não é. Ela está entre os centros financeiros mais concentrados do planeta. Todos os bancos britânicos estão aqui e filiais de centenas de bancos estrangeiros. E a Bolsa de Valores de Londres também é aqui na City. E como foi aqui que tudo começou, né, que foram os romanos que colonizaram, essa é a parte mais antiga dentro de Londres. Aqui tem algumas construções e ruínas que são um verdadeiro tesouro histórico, é incrível. Bom, então quem começou isso daqui foram os romanos e estrategicamente eles invadiram essa área que fica às margens, né, do rio Tâmisa, construíram pontes, ruas, deixaram tudo bem bonitinho para fazer comércio e claro, isso se transformou num grande centro comercial já naquela época. Os romanos impuseram leis, construíram fórum, templos e, claro, um muro para se protegerem. E batizaram a cidade deles de Londinium. Ah, que nome bonitinho! Mil anos após a invasão romana, William the Conqueror, que era da Normandia, ele chegou aqui na Grã-Bretanha querendo inovar. Inovar não, né? Conquistar aqui o território e iniciar aí uma nova era. Mas ele percebeu que para conquistar Londinium não seria tarefa fácil. Por quê? Porque romanos, né, gente? Era complicado porque já naquela época essa era uma cidade muito bem organizada, rica, poderosa, bem armada, muito protegida. Então ele pensou, deixa quieto. Vamos fechar um trato então com essa galera aqui de Londinium, ele pensou. O William the Conqueror, né? O que ele fez então
foi conceder à City o privilégio dessa cidade continuar tendo o poder que ela já tinha na época e garantindo os direitos dela. Mas em troca, ele queria ser reconhecido como rei. Bom, negócio fechado, então William the Conqueror deixa a City quieto e ele, do lado de fora, né, do muro, ele invade as outras terras e constrói torres. A Tower of London é uma delas. E então a City ela fica cercada por torres que o William the Conqueror construiu. A cidade do rei William estava crescendo, estava indo muito bem, mas ainda assim a City incomodava alguns monarcas, porque a City sempre muito poderosa, muito rica, inabalável. Então, não muito distante aqui da City, foi feito o quê? Foi construída a City of Westminster. Isso com a intenção de puxar poder e riqueza para fora da City. Os anos foram passando, a City of Westminster foi crescendo, invadindo cidades, até que tudo se transformasse numa coisa só. E daí, assim, nasce uma nova cidade chamada London. Bom, isso tudo aconteceu ao redor da City, porque não se mexe aqui, aqui tem poder, aqui tem riqueza. A City possui um poder antigo, ou Ancient Rights, e é datado como Time Immemorial. E o que isso quer dizer? Deixa eu ler aqui porque nem eu lembro de cabeça. Isso quer dizer que o tempo se estende além da memória ou de qualquer registro. Ou seja, em outras palavras, essa cidade ela é tão antiga, mas tão antiga, que nem se sabe quando é que começou esse poder que ela tem ainda hoje em dia. Mas um documento que comprova, mencionando o poder já pré-existente da City, é a Carta Magna de 1215. E na Carta Magna tem a cláusula 13 que diz o seguinte: e um desses direitos antigos que a City possui, uma delas é optar por não participar da legislação feita pelo parlamento. Aliás, quase nada do que é aprovado no parlamento em Londres se aplica aqui na City. Isso é só uma das várias diferenças que existem entre a City of London com Londres. Mas fica aqui comigo nesse vídeo porque ainda vão ter mais algumas curiosidades. A City of London Corporation ela tem há 2 séculos resistido a qualquer movimento para reformar a governança local. Inclusive a City possui um representante que fica lá no parlamento só para garantir que todos os direitos conquistados num passado bem distante fiquem protegidos. E o nome desse representante é City Remembrancer. Mesmo que aqui eles não sejam lá muito fãs de reformas, houveram algumas, sim, claro. Por exemplo, uma delas foi essa. Houve uma mudança que o principal objetivo era mudar um pouco aí o sistema de votação, para permitir que as empresas tivessem mais voz, claro. É uma reforma boa, né? Para um lugar que é centro financeiro. Mas por que eles quiseram fazer essa reforma aí, trazendo mais voz para as empresas? Porque aqui é o centro financeiro mais importante da Europa. Então ela foca exclusivamente para dar às empresas que optaram para se instalar aqui mais voz na gestão de serviços aqui do local. Bom, mais algumas diferenças aí que eu quero comentar para vocês entre Londres e City of London. Cada uma possui sua própria prefeitura, que elegem prefeitos diferentes, que coletam diferentes impostos. E a City possui sua própria polícia e leis. Então o que se aplica lá, ou aqui do lado, né, Londres, não se aplica aqui na City of London. O prefeito de Londres, ele se chama Mayor of London, ou prefeito de Londres. Mas o nome que se dá ao prefeito aqui da City é bem mais pomposo, gente. É bem mais empiriquetado. Aqui o cara é Lord Mayor. E para ser o Lord Mayor, gente, que hierarquia do cão. Primeiro que tu tem que ser rico à beça e ter uns amigos aí bem influentes. O organograma explicando todo o processo é uma loucura e eu não vou explicar isso aqui pra vocês, mas em resumo é o seguinte que acontece. Para você ser prefeito aqui, você precisa ter
alguns títulos e já ter passado aí por alguns outros cargos. As eleições aqui, elas envolvem instituições medievais com corporações modernas. E olha só que curioso, esses votos são mais importantes do que os votos dos moradores aqui da City, claro. Porque o que isso aqui é? Isso aqui não é apenas uma cidade, né? Eu já falei antes, isso aqui é uma corporação também. E quanto maior a empresa, mais o quê? Esqueci, eu tenho que ler meu roteiro. E quanto maior a empresa, mais poder de voto ela possui. Esse sistema político se chama plutocracia, onde o poder é exercido pelo grupo mais rico. De novo, colei aqui no meu roteiro. Essa pequenina cidade, ela possui 25 alas eleitorais, sendo que dessas 25, 21 alas eleitorais são reservadas especialmente para as empresas, sendo que sobram apenas 4 para as pessoas que moram aqui na City. E outra coisa que eu quero comentar para vocês, essa corporação aqui, a City, ela é tão danadinha de poderosa que ela tem terras fora daqui também, tá? Então não é só aqui que os caras dominam. Eles são espertos. Gente, tá uma loucura eu gravar isso daqui porque eu tô esquecendo de terminar as informações aqui que eu tô passando pra vocês. Ainda sobre o Lord Mayor daqui da City, né? O cara passa por todo um processo que, vamos dizer assim, que não é fácil. É uma hierarquia. O cara tem que ter títulos, tem que ter passado por uns outros cargos antes, tem que ter costas quentes, tem que ter tudo. Tem que ter também muito dinheiro, claro. Porque depois que o cara é eleito, ele fica 1 ano, né, exercendo essa função. Então todo aquele paranauê é para ficar 1 ano só exercendo a função e ele não recebe salário e as despesas não são pagas. Então assim, tudo sai do bolso dele. Eu vou mostrar então aonde é a residência oficial do Lord Mayor daqui da City. Outra coisa, o nome certinho do título de prefeito aqui da City preciso ler, gente, porque é muita coisa nesse nome. The Right Honourable the Lord Mayor of London. Esse é o nome que se dá ao prefeito daqui. Quero mostrar pra vocês onde é a residência oficial dele. Cadê? Tá lá, Peraí, eu tô gravando aqui, o cara resolveu atender o telefone aqui. Peraí. Tô tentando me afastar dele, mas ele chega perto pra falar no telefone. Bom, continuando. O nosso queridíssimo prefeito... Nosso não, né? Porque eu moro em Londres, eu não moro na City. Mas o queridíssimo prefeito aqui da City, em ocasiões especiais, ele usa uma roupa bem periquetada, um chapéu babadeira, tá? E de vez em quando ele passa por aí uma carroça dourada. Sim, não é brincadeira, é sério, ele tem uma carroça dourada. Ele não, a City tem uma carroça dourada e daí quando o cara vai fazer um desfile aqui na City, ele anda nessa carroça de Cinderela dele. Pessoal, aqui na City tem 13 dragões como esse aí atrás de mim. E eles são os guardiões aqui da City. Então, sempre que vocês verem um dragão é porque vocês estão dentro aí da cidade protegida por eles. A City of London, ela possui a sua própria bandeira e também um brasão. Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é o brasão. E essa é a bandeira da City. Essa cruz é de São Jorge e essa espada, acredita-se que é para ser a espada de St. Paul. St. Paul é o patrono aqui da City. Aqui atrás de mim, então, a Tower Bridge, que apesar de ficar em Londres, quem opera é a City of London. O brasão da City of London no topo da ponte. Pessoal, sobre a City eu vou fazer mais um vídeo, tá? Então vai ser uma série com 2 vídeos falando sobre a City of London. Porque esse vídeo de hoje foi para contar um pouco a história da City para vocês, comentar sobre algumas curiosidades e fazer algumas comparações entre a City of London com Londres. Então eu fico por aqui nessa primeira parte. Espero
Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um curtir nos meus vídeos, comentem, compartilhem com os amigos de vocês e o mais importante, inscrevam-se no meu canal. É só clicar no botão, é só clicar no botão aqui embaixo. Muito obrigada, valeu, falou!